E aí, amigos, numa boa! Hoje eu vou falar sobre liberdade de expressão, mas curiosamente sobre uma perspectiva inesperada para mim. Qual perspectiva? A perspectiva é a seguinte: é o discurso de ódio perguntando sobre a liberdade de expressão. Ou seja, as pessoas que advogam o discurso de ódio, que estão clamando pela liberdade de expressão, e eu preciso já de cara dizer que são coisas incompatíveis. O discurso de ódio e a liberdade de expressão, elas são incompatíveis, primeiro por uma questão filosófica, que é ódio e discurso, eles são também incompatíveis, porque o ódio destrói o discurso. O ódio destrói a expressão. Por quê? Porque o ódio é um sentimento, é uma paixão cega que destrói oponentes. Então não há discurso com a destruição de um dos lados. Ou seja, eu que falo e falo com ódio, eu destruo o meu oponente. Então não há sequer por que falar, discursar, se eu quero a destruição. Da mesma forma, a liberdade de expressão não pode coexistir com a ideia de uma destruição. A liberdade não prevê a destruição de oponentes. Então, percebo aqui as incompatibilidades do que queremos propor, colocando essa proposta na boca do discurso de ódio, dos que defendem o discurso de ódio. Bem, preciso falar então da liberdade de expressão e acho interessante fazer um paralelo com a ideia de um rio, para ficar as coisas mais claras. Percebam que um rio, para que suas águas elas corram livre, é preciso tirar obstáculos. Quanto menos obstáculos, mais essa água flui, por óbvio. O que faz a água deslocar-se? A gravidade. Percebam que a água, quanto mais livre ela é, tanto mais ela escoa, norteada pela força da gravidade. A água não pode, essencialmente, agir contra a força da gravidade. Outra coisa interessante, o rio só existe porque existem margens. São as margens, inclusive, que definem a ideia de rio. Não existe rio sem que haja margens. Então percebam, quanto mais livre é a água, tanto menos obstáculo. Tanto mais livre é a água, tanto mais ela obedece à lei da gravidade. E tanto mais livre ela é, tanto mais ela respeita as suas margens. Percebam que nessa alusão eu posso imaginar que a liberdade é a água. A liberdade de expressão é a água. Beleza, é ótimo que se tire os obstáculos para que essa água flua, para que a comunicação flua, para que a liberdade flua. Entretanto, há limites. Eu diria, continuando o paralelo, que a força de gravidade que faz com que a liberdade se mova, que a expressão se mova, é a Constituição Federal. É a Constituição que vai dar o norte, que vai dar a energia cinética, a energia motriz, para que os discursos ocorram, para que as pessoas possam se locomover, pessoas possam ir de lá para cá, de cá para lá, enfim, movidas por essa energia
que está lá na Constituição, essa garantia, inclusive. As margens, portanto, de certa forma, são as normas, são as leis corriqueiras, as leis que existem e que nos modulam no agir. Porque sem lei, sem normas, sem condutas previstas, não há margem. Não havendo margem, aquela água transborda e ela seca e desaparece, não é mais um rio. Por isso que a liberdade de expressão precisa dessas margens e dessa força motriz que é a Constituição Federal. E tanto mais livre é a expressão, quanto mais respeita as margens e respeita a gravidade, a lei da gravidade. Percebam que, curiosamente, o discurso de ódio, como eu disse lá no início, é contraproducente e incompatível o discurso e o ódio, mas isto que chamamos de discurso de ódio, perguntando pela liberdade, né? Que coisa curiosa! E quando eu ouço esse discurso, essa pergunta pelas liberdades, os odiosos e odientos perguntando pela liberdade, eu percebo que na verdade não é uma pergunta, na verdade é um desejo de destruição, como é típico desses odiosos e odientos. O discurso de ódio, ele quer destruir as margens. Percebam, ele quer destruir a força da Constituição. Inclusive, apelam para a Constituição, acreditando que ela justificaria, de alguma forma, não ter limites, né? Então vejam que bem isso, é uma destruição das margens, uma destruição da Constituição Federal e, portanto, seria um lugar, a liberdade de expressão seria um lugar livre, onde que vença o melhor, né? Onde tudo é possível, sem respeito algum às diferenças individuais. Mas não só as diferenças individuais devem ser levadas em consideração, né, na hora de um discurso, né? Mas também nós vivemos no mundo contemporâneo regido por direitos. Então não há quem tenha mais direitos e outros menos direitos. Existem direitos. Portanto, é preciso uma ponderação. Sempre que eu vou querer navegar nas águas do Rio Liberdade, eu preciso refletir que eu estou nas águas do direito, né? E que é preciso que eu pondere. Eu pondere para que eu não ultrapasse limites. É preciso que eu veja se naquele momento, naquela realidade, naquele contexto de fala, a minha fala não irá agredir, não irá transgredir direitos e garantias que todas as pessoas têm. Percebam que o discurso de ódio, ele não faz ponderação. O discurso de ódio, ele não tem respeito algum às margens e à força da gravidade, seguindo no meu imaginário, né? Portanto, o discurso de ódio, ele é essencialmente um destruidor. É algo similar àquela questão já proposta, se nós temos que tolerar o intolerante, né? Os tolerantes devem tolerar a intolerância, sendo que a resposta é não, porque a intolerância destrói os tolerantes. Então, numa sociedade de intolerantes, a própria tolerância desaparece. Então, ela não pode ser suportada. Portanto, a liberdade de discursar, do ponto de vista do ódio, não pode ser tolerada, porque o ódio destrói o próprio discurso, como eu disse no início. O ódio destrói o próprio discurso. O ódio destrói as margens do rio. O ódio destrói a força da gravidade do rio. O ódio quer enchente. O ódio quer excesso. E, portanto,
quando ele pergunta pela liberdade, ele está dizendo: eu não quero a liberdade, eu quero a destruição. Então, novamente, e aqui encerrando, para tornar bem claro, a pergunta que o discurso de ódio faz pela liberdade de expressão, né, terá como resposta: primeiro destrua-se o discurso de ódio, né, para depois, então, podermos pensar a liberdade de expressão. Somente sem ódio a gente se expressa. Certo? Abraço e até a próxima.